O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa ou a solenidade da Assunção da Virgem Maria aos céus. O dia em que Maria foi para a casa do Pai, ela voltou para a Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, aquele com o qual ela se relacionou profundamente durante toda a sua existência. A história da Igreja, nesses 2000 anos aí que nós estamos vivendo, existem 4 dogmas a respeito de Maria. O primeiro dogma foi o dogma da maternidade de Maria, Maria Theotokos, a mãe de Deus. Ela é mãe de Deus porque Jesus é Deus. Se ela é a mãe de Jesus, logo ela é a mãe de Deus. Ela não é a mãe de Deus, Pai, Criador de todas as coisas, o primeiro da Trindade. Ela é mãe do Filho, Jesus. E Jesus é Deus, logo ela é mãe de Deus e por isso nós a chamamos de mãe de Deus. Foi o primeiro dogma. O segundo dogma já foi no século VIII, é o dogma da virgindade de Maria. No século VIII, o Concílio de Latrão disse: a Virgem Maria, ela foi virgem antes, durante e depois do parto. A virgindade dela foi preservada como profecia ou como símbolo daquilo que nós precisaríamos viver, daquilo que nós precisaríamos ser e daquilo que muitas pessoas entrariam no céu guardando este grande tesouro, a virgindade. Depois, em 1854, já portanto aqui no século XIX, houve o terceiro dogma que foi o dogma da Imaculada Conceição, quando a Igreja disse: a Virgem Maria, ela foi preservada do pecado original desde o princípio. Ela não passou pelo pecado original que todos os outros seres humanos passaram. Ela foi preservada porque tudo o que Jesus receberia era dela. Como não houve intervenção masculina na fecundação de Jesus, tudo é de Maria. Os ossos de Jesus é o mesmo de Maria, o DNA de Jesus é o mesmo de Maria, o sangue de Jesus é o mesmo sangue de Maria, tudo ele recebeu exatamente dela. Ela é aquilo da qual ele se originou. E para que o Filho não fosse gerado do pecado, assim como nós vimos hoje na primeira leitura do livro de Crônicas, ela é a Arca da Aliança que foi preservada por Deus como o receptáculo do próprio Deus. Então ela não tinha o pecado original. O quarto dogma é o que nós estamos celebrando hoje. Este já é bastante recente, 1950, é o dogma da Assunção de Maria. O que é que significa dizer isso? Significa dizer que a Virgem Maria, ela subiu para o céu de corpo e alma. O corpo de Maria não ficou enterrado no pó da terra, não apodreceu. Ele foi levado para o céu no dia da sua morte. A Igreja, durante muitos séculos, através das tradições mais antigas, ela nunca falou da morte de Maria. Ela falava sempre de
a dormição de Maria, a dormição da Virgem. E não sei se vocês sabem, mas existem 2 túmulos de Maria. Existe um túmulo que está na cidade de Éfeso e existe um que está na cidade de Jerusalém, exatamente onde está a tumba do rei Davi. Está ali também a tumba de Maria. A tradição antiga, desde o primeiro século de Jerusalém, diz que aconteceu o seguinte: depois de Pentecostes, a Virgem ainda ficou muito tempo sobre a terra e era ela que organizava a comunidade, juntamente com Pedro e os apóstolos. Depois de ter morrido o primeiro apóstolo martirizado, que foi São Tiago, que era bispo de Jerusalém, a Virgem também morreu. Alguns dos apóstolos já haviam saído de Jerusalém, já estavam em outros lugares. Ela morreu, foi sepultada naquele lugar e levou-se alguns dias para poder reunir todos os apóstolos que ainda estavam vivos para ver aquela que eles chamavam de Imma, ou seja, minha mamãezinha querida. Eles já chamavam ela assim desde o princípio. Quando chegaram todos os apóstolos, foram abrir o túmulo para poder ver o corpo de Maria, e o túmulo estava vazio. Eles colocaram apenas uma imagem ali da Virgem dormindo, e a partir dali eles já começaram a dizer que a Virgem subiu de corpo e alma para o céu. Mas a igreja passou muitos séculos para dizer isso assim de forma bem explícita. Ela demorou tempo para falar que a Virgem subiu de corpo e alma para o céu. Quem é Maria? Maria é um presente de Deus para a humanidade. Ela é a mãe querida, a mãe que reuniu os filhos de Deus e continua fazendo isso até o último dia, quando Jesus voltar. Maria é como as grandes obras que nós conhecemos, né? Quando nós chegamos, por exemplo, lá em Roma, na capela, na Basílica de São Pedro, e a gente visita a imagem da Pietà. Michelangelo, que esculpiu a imagem de Maria com o filho deitada no colo, a Piedade, e é uma obra perfeita, é uma coisa assim extraordinária. Você olha para aquela obra e diz, mas esse cara que fez esse negócio aqui, ele é um gênio. É a mesma coisa quando nós olhamos para Maria. Nós olhamos para ela e dizemos, Deus é infinitamente perfeito, olha o que Ele fez. Maria, ela é a joia mais preciosa da coroa de Deus. E tem alguns detalhes da vida de Maria que nenhuma outra mulher na face da terra vai poder dizer. Nenhuma mulher vai poder dizer assim, o sangue que corria nas veias dele era o meu sangue. Nenhuma mulher vai poder dizer, eu amamentei Deus nos meus seios. Foi eu que ensinei Deus a falar. Foi eu que ensinei ele a caminhar, foi eu que dei os primeiros alimentos, foi eu que carreguei no colo, foi eu que carreguei no ombro, foi comigo que ele dormiu muitas noites. Nenhuma mulher vai poder dizer isso na face da terra. A Virgem Maria passou a sua vida inteira falando com Deus. Quando ela brincava com ele, era com Deus que ela brincava. Quando ela sorria com ele, era com Deus que ela sorria. Quando ela chamava a atenção dele, como ela chamou no dia em que ele ficou em Jerusalém, 3 dias perdido, ela foi lá e chamou a atenção dele. Menino, você ficou para trás, eu e seu pai estávamos preocupados. Por que você fez isso com a gente? Quando ela chamava a atenção dele, era a atenção de Deus que ela chamava. Maria passou a vida inteira falando com Deus, se relacionando com Deus. O Evangelho de hoje, nós encontramos uma passagem desconcertante. E por que se coloca esta passagem justamente no dia de uma festa tão importante de Maria? Olha o Evangelho de hoje, 2 versículos apenas. O Evangelho de São Lucas. Enquanto Jesus estava falando, uma mulher se levantou e fez um grande elogio a ela, a Maria. Ele disse assim, feliz o ventre que te deu a luz e os seios que te amamentaram. E ele quase que de uma forma seca cortou o elogio dizendo assim, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. E por que Jesus fez isso? Porque
Jesus não queria que o pecado do orgulho e da soberba chegasse nem perto do coração de Maria. Ela era preservada, ela era cuidada por Deus, e até os elogios, Jesus nem permitia que fizesse isso a ela, justamente porque Deus não queria correr o risco de perder a Virgem. Mas se a gente for analisar, não teve ninguém que acreditou mais do que Maria. Não teve ninguém mais que cumpriu a vontade de Deus do que Maria. Não teve ninguém mais que ouviu Deus do que Maria. Não teve ninguém mais que se relacionou com a verdade do que Maria. Não existe. Não pode existir. A Igreja Católica, desde o princípio, sempre teve uma veneração extremamente carinhosa à Virgem Maria. Para vocês terem uma ideia, foi o próprio São Lucas que fez o primeiro desenho de Maria. Ele fez inclusive uma imagem de Maria, da Virgem. Foi ele o primeiro que fez. Esta imagem foi guardada durante muitos séculos, se perdeu, tem uma história bastante bonita, mas foi ele que desenhou um ícone que hoje nós conhecemos como Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, justamente para preservar a beleza da Virgem e a grandeza dela. Quando nós celebramos as nossas missas, quando nós engrandecemos a ela, nós não estamos fazendo isso porque nós a consideramos uma deusa. Não, muito pelo contrário, nós a consideramos uma criatura, mas uma criatura tão especial que nenhum de nós é, mais especial do que todos nós. E isso não diminui o nosso valor, muito pelo contrário, aumenta o nosso valor, porque olhando para ela, nós sabemos que ela é especial e a nossa mãe querida, aquela que cuida de nós, já está lá, na casa de Deus, na casa do Pai. Então hoje nós celebramos este mistério. A carne humana subiu, já está lá, na casa de Deus. Jesus e a Virgem, de corpo e alma, na casa do Pai. E o que é melhor de tudo isso, o que é mais especial, é que eles estão nos esperando. Olhar para ela é olhar para a nossa esperança. É nela que nós devemos colocar a nossa esperança. É nela que nós devemos nos jogar, nos colocar diante dela. Você pode pegar no Antigo Testamento todos os patriarcas, né? O povo de Deus foi fundado a partir da fé de Abraão. Mas na Bíblia também está contando os vários pecados que Abraão cometeu. O povo foi liberto do Egito porque Moisés acreditou em Deus, na palavra de Deus, e a fé de Moisés libertou o povo da escravidão e levou para a terra prometida. Mas também existe um monte de pecados de Moisés, inclusive ele foi assassino, ele matou um egípcio. Existe o rei Davi, o grande rei de Israel, um homem fabuloso, maravilhoso, um ícone de um homem que ouviu a voz de Deus, mas também cometeu pecados horríveis, como por exemplo, mandou matar o marido de Betsabeia e se casou com ela, adulterou e ainda assassinou. Mas você não vai encontrar no Evangelho o pecado de Maria, aquela que acreditou, porque não tem. Ela é a grande matriarca, ela é a grande mãe, ela é aquela na qual nós cremos, ela é um presente de Deus. Eu costumo dizer assim, né? Lá na minha terra nós temos famílias muito numerosas, né? Eu tenho 10 irmãos. Uma das minhas tias teve 25 filhos. Quando um pai morre, a família continua tranquilo. Agora, se a mãe morrer, a família se desfaz. Exatamente isso. Deus sabia disso. E por isso, Ele deixou uma igreja com a mãe. E a nossa igreja é a mesma. É a mesma em Cuiabá, é a mesma em Rondonópolis, é a mesma na Itália, é a mesma na China, é a mesma no Japão, é a mesma em todos os lugares. Por causa desta delicadeza de Deus. Nós temos uma mãe maravilhosa. Se você quiser se salvar, se jogue nos braços dela, se acolha no regaço acolhedor de Maria, que ela sabe para onde te levar. Se ela amou a vida inteira só Deus e morreu de amor por Ele, ela sabe que Ele é a melhor coisa que pode existir na nossa vida. Então ela vai nos pegar e nos levar para Ele.
Não venham dizer uma igreja que é cristã se Maria não for a mãe dela. Essa é a graça que nós carregamos. O orgulho de termos uma mãe tão grandiosa.